Olá. Cabe então agora fazer a última apresentação, pegando também as contribuições dos outros autores citados na introdução, né? De início, gostaria de pegar a contribuição aportada pela teórica italiana Silvia Federici, atualmente um nome muito importante dentro do que fica conhecido como feminismo de matriz marxista. Silvia Federici, em seu livro Caliban e a Bruxa, discute um pouco, dentro deste processo de despojo que a classe trabalhadora sofre, né, o que esses grupos camponeses da época do feudalismo sofrem, como que foi esse processo no campo do espaço doméstico, particularmente da questão das mulheres. Né? Vejam que nos séculos XIV e XV, quase não existiam restrições a respeito do trabalho das mulheres. As mulheres trabalhavam naqueles espaços comunitários, assim como os homens. Aliás, para aquela vida comunitária florescer, todos faziam o processo produtivo, todos aportavam, né, com esses cuidados, não só em relação a prole, que era uma prole considerada uma prole coletiva, que todos observavam também, mas também um modo de vida bastante comunal. Como comentei também, esse modo de vida comunal passou a ser cada vez mais tido como atrasado, vendido como atrasado, e essas novas relações burguesas, essas novas relações capitalistas foram se impondo. Né? Mas o que Federici atenta como um elemento muito importante nessa acumulação primitiva de capitais será, em particular, o elemento do menosprezo e do cada vez mais rebaixamento que as mulheres vão ter em termos salariais. Silvia Federici pretende estabelecer um diálogo profundo, principalmente com o teórico francês Michel Foucault. O teórico francês Michel Foucault fala que, a partir do século XVIII, o Estado, diante de uma situação de crise demográfica, de crise populacional, o Estado passa a enxergar a necessidade de conduzir ele mesmo políticas de tipo populacional. E o que Federici defende em sua tese é que talvez Foucault tenha se equivocado em relação ao século, que realmente houve, propriamente por parte do Estado, este processo de assumir o controle, digamos assim, dessa questão demográfica, né? Particularmente sujeitando o corpo das mulheres. Mas ela fala que isso deve ter ocorrido antes, nos séculos XVI e XVII, quando esses mecanismos de empobrecimento dos grupos antes camponeses começam a se verificar, estes mecanismos, cada vez mais frequentes. Então, diante deste empobrecimento, diante cada vez mais desse processo, começa-se, por exemplo, a transformar a figura feminina num agente passivo em relação ao seu corpo. Em que sentido? As mulheres, nos séculos XV e XVI, até os séculos XV e XVI, dispunham de uma série de mecanismos, ervas, alguns princípios ativos que se utilizavam para os mecanismos anticoncepcionais, para mecanismos de evitar a gravidez, né? E principalmente havia muitas mulheres que se dedicavam ao trabalho de parteiras, né? Com um princípio muito explícito. Estas parteiras, entre a vida do feto e a vida da mãe, vão priorizar a vida da mãe. Caso aconteça algum problema com a criança, tudo bem. Qual que é o problema? A partir do século XVI e XVII, cada vez mais o Estado vai intervir nesses mecanismos e criar leis ultra repressivas que vão, primeiro, coibir toda e qualquer prática de controle de natalidade,
Para quê? Para criar cada vez mais aqueles braços de que precisava o Estado, que eu comentei anteriormente. Braços que vão ser fundamentais para as manufaturas nascentes e depois para as indústrias que vão plenamente florescendo no século XVIII. Então, Foucault estava certo sobre esse papel de biopoder que o Estado passa a ter, mas este biopoder ele ocorre antes na sociedade capitalista, ele só se desenvolve de uma maneira mais acabada, digamos assim. Né? Então, para Silvia Federici, ela coloca, por exemplo, cada vez mais esses mecanismos vão ser combatidos naquela perspectiva de caça às bruxas. E as bruxas do século XV, XVI, enfim, ou melhor, XVI e XVII, são justamente estas mulheres que têm este controle, que dispõem deste controle sobre a questão da natalidade. Não só a questão das parteiras. As parteiras cada vez mais vão ser afastadas das suas profissões, e aí é a vida do feto que se prioriza em detrimento da vida da mãe. Para a mulher continuar sendo parteira, pelo contrário, ela teria que agir também como uma espécie de uma delatora. Então, se houvesse um casal que tivesse um filho, que fosse fora do casamento, alguma coisa do gênero, aquela parteira teria que delatar ao Estado de forma que o Estado tivesse uma plena consciência das vidas das quais ele dispunha. Então, cada vez mais, essa vai ser uma profissão que vai perdendo o seu impacto, e a mulher realmente acaba virando este ser que passivamente serve para fornecer vidas, né? E não dispõe de nenhum controle sobre o seu corpo propriamente dito. Não só. Silvia Federici também atenta nesse livro do Caliban e a Bruxa sobre a questão das profissões que antes empregavam as mulheres, que cada vez mais vão afastar essas mesmas mulheres. Profissões, por exemplo, as mulheres que cuidavam, por vezes, de afazeres no cuidado doméstico, alguma coisa assim, cada vez mais vão ter o seu trabalho subvalorizado até praticamente não serem contratadas. Né? Por quê? Para criar essa falsa associação, essa falsa ideia de que este trabalho doméstico e que existiam profissões válidas para cuidar desses afazeres domésticos, esse trabalho doméstico não tinha o mesmo valor dos outros trabalhos, até o momento que ele perde completamente o valor e esse trabalho do cuidado doméstico, né, acaba sendo esvaziado de valor. Né? Essa é a razão pela qual a Silvia Federici fala, né, as mulheres hoje em dia acabam sendo, em grande medida, superexploradas por conta disso. Além da exploração propriamente, que muitas vivem no espaço de trabalho, também vivem uma exploração no espaço doméstico, e esse espaço doméstico, o trabalho doméstico perdeu propriamente seu valor diante deste processo histórico de desvalorização de um trabalho que antes era realizado e precisava ser realizado. Veja que, para que a classe trabalhadora exista, ela precisa produzir e reproduzir a sua força de trabalho. Para que ela consiga reproduzir em condições mínimas de higiene, salubridade, para o cuidado propriamente dos filhos, tudo, é preciso que isso seja um trabalho remunerado, devidamente remunerado. Quando se desvaloriza esse trabalho, mesmo pessoas que atualmente são contratadas, terceirizadas para executarem este mesmo trabalho, têm a sua força de trabalho muito subvalorizada em termos do trabalho que desempenham. Tá? A Silvia Federici fala que as razões estão ali, num contexto em que, se coubesse a esse grupo manufatureiro, esse grupo nascente da burguesia, pagar pela manutenção de vida da classe trabalhadora também, seria extremamente caro para eles, ou os salários teriam que ser um pouco mais elevados, porque isso também é um trabalho em si. Então, era mais interessante deslocar as mulheres dos espaços de trabalho, alocá-las num espaço doméstico, porque cada vez mais elas não estão mais sendo usadas nesses espaços de trabalho, porque o seu trabalho está sendo preterido, e nestes espaços domésticos,
criar um mecanismo em que, historicamente, o seu trabalho não é mais visto como um trabalho passível de ser remunerado. Né? E essa é a razão histórica pela qual vão se constituindo as famílias, tal como, a partir do século XVII, vão se estabelecendo essas mesmas famílias. Né? Isso é um motivo pelo qual, por exemplo, os jesuítas combatiam muito a forma de família indígena e até a casa indígena. As casas cada vez mais começam a ter as repartições, enfim, tá, inclusive ligado ao moralismo, propriamente da reforma protestante e tal. Tá? Mas esses dois elementos, a mulher como um ser reprodutor da existência, em termos de reproduzir a vida sem qualquer controle sobre o seu corpo, e a mulher como a responsável por esses afazeres domésticos, e afazeres domésticos que não teriam em si nenhum valor, ou seja, que não seriam remunerados, né, devidamente por conta disso. E isso baratearia muito a força de trabalho para o burguês. Então seria muito interessante. Caso contrário, a burguesia já teria criado aí mecanismos, por exemplo, bastante sofisticados e elaborados de desempenho dos trabalhos domésticos mesmo antes. No atual contexto, que uma parcela da assim chamada classe média e tal começa também a desempenhar, essas novas tecnologias começaram a aparecer nos anos 50, mas antes não apareciam, quando isso era apenas uma atividade de classe trabalhadora, da classe trabalhadora mais explorada mesmo, né? Não numa pequena burguesia, enfim. Bom, entrando propriamente no que a gente falou, que era a última parte dessa acumulação primitiva, que é a origem do arrendatário capitalista, propriamente dito. Né? Quem que seriam esses capitalistas que vão aparecer? Se por um lado é certo que daquelas corporações de ofício medievais se desenvolveram os burgueses, e eu já vou entrar nisso, por um outro, esse processo foi extremamente lento. Né? E sim, apareceram burgueses desse processo, mas não foi apenas desse processo que apareceram esses burgueses. Né? Então, o Marx identifica aqui como, por exemplo, cada vez mais o arrendatário capitalista vai aparecer. Existia o assim chamado um arrendatário maior, né, das terras, enfim, aquele senhor feudal que arrendava a terra para esses donos aí enfim, para esses senhores que cada vez mais vão concentrando terras, enfim. Então, estes grandes arrendatários, né, que vão cada vez mais pegar a terra e atribuir valor à terra e usar a terra como mercadoria. Então, se num primeiro momento existia esse personagem, vamos dizer assim, que fazia o uso da terra, e aí, ao fazer uso da terra, na verdade não era ele diretamente, ele contratava uns camponeses ali, ou aqueles camponeses tinham uma relação ali de servidão num primeiro momento, pensando na Idade Média mesmo, né? Então, que você tinha ali uma relação de uma personagem que tinha ali lotes de terra, um outro personagem que tinha aqui que dispunha dos camponeses para tirar algumas mercadorias, e uma parte dessas mercadorias ele compartilhava com o senhor que era o grande senhor do lote de terras dele, uma parte ficava com ele, né? Então vivia muito bem, enfim. Né? O processo histórico desses acordos, eles se davam sim. Os contratos que se firmavam, eram contratos que se firmavam por 90 anos, 99 anos. Vejam, quando chegou aquele ouro e aquela prata da América em quantidades abundantes no século XVI, quando os espanhóis chegam e encontram o ouro do México, a prata de Potosí, enfim, o valor do ouro e da prata nos países europeus cai profundamente. Lembre-se que os países europeus tinham uma grande carência de ouro e prata, era um grande problema isso na Idade Média tardia. E agora, nesse momento, o valor despenca, porque agora você tem uma grande quantidade de ouro e prata. Mas veja, o ouro e a prata caíram. Os outros produtos estão sendo produzidos
com aquele mesmo marasmo, né, no século XV, XVI, aquele mesmo processo muito incipiente ali, que leva a que eles acabem ficando mais caros perante aquele ouro e prata que estão em maior abundância. Veja, eu tenho uma quantidade X de recursos e ligado a uma quantidade Y de dinheiro. Né? Se eu aumento em 10 vezes o dinheiro, mas eu não tenho o mesmo aumento em recursos, porque eu não tive um desenvolvimento tecnológico que aumentasse em 10 vezes a quantidade de recursos, o que acontece é que esses produtos são mais caros. É só isso. Porque o dinheiro está mais desvalorizado. Não é que houve uma mudança no processo da produção. Né? E o que acaba por ocorrer é isso. Se, por um lado, esse cara ganha melhor em cima do arrendatário dele, com quem ele tinha que repartir uma parcela dos produtos, seja em espécies, seja em dinheiro, e cada vez mais vai ser em dinheiro, diante de uma economia cada vez mais voltada para o mercado internacional, diante das grandes navegações e tudo. Então, aquele dinheiro já está super desvalorizado. Quando chega aquela prata, aquele ouro da América, o cara tinha uma sorte grande e ele está devendo muito pouco para aquele arrendatário. Aquele contrato de 90 anos, aquele arrendatário fez um contrato baseado na quantidade de ouro e prata que existia antes da América. Depois da América, aquela quantidade aumentou, então aquele contrato está estabelecido a um preço pequeno perto do que as novas relações de ouro e de prata que existiam. Mas, por um outro lado, também houve uma revolução nos preços para os próprios camponeses e aumentou em muito a fome. Né? Razão pela qual, no século XVI e XVII, a Silvia Federici identifica este processo de maior empobrecimento e maior necessidade de alimentos. Porque os produtos em si, os salários desses camponeses, que cada vez mais vão receber em salários, enfim, eles não vão aumentar. Pelo contrário, né? Desvaloriza a quantidade na moeda, aquele salário permanece o mesmo, eu só consigo comprar menos coisa com aquilo que eu ganhava, porque aquilo que estava lastreado no ouro e na prata anterior não consegue comprar as mesmas coisas de agora. Né? Então, este sujeito, esse arrendatário capitalista, ele ganha em cima do proprietário, do antigo proprietário daquelas terras, né? E às custas dos assalariados dele. Ele ganhou em cima desses dois grupos. Né? Não só. Aí, a partir do século XVI, XVII, com essa grana, ele consegue, inclusive, impulsionar o processo produtivo. Né? E consegue, com isso, estabelecer até um mercado interior para o capital industrial. E como? Né? Aí vem a Revolução Agrícola, vem uma melhoria propriamente nas técnicas agrícolas e cada vez mais uma sofisticação nessas técnicas, seja numa técnica em termos de um melhor trabalho agronômico, um melhor trabalho com a terra, tudo, seja nas técnicas propriamente novas invenções, novas formas de trabalhar a terra, que vão ser formas muito mais eficientes, muito mais eficazes no trabalho com essa terra. Né? E com isso, então, ocorre o quê? Ocorre um aumento da quantidade de mercadorias, né, que estão disponíveis aí. Com esse aumento na quantidade de mercadorias, exige-se um dinamismo por parte daquelas velhas corporações de ofício. E aqui eu entro numa história que o Marx já coloca lá no capítulo 11, 12 do livro do Capital, que já estava trabalhando lá no manifesto, que é o quê? A transformação da corporação de ofício em indústria. Eu falei que ocorre, mas ocorre de uma maneira muito gradual e que não é o processo dominante. Né? Mas o que basicamente ocorre nesse processo? O que é a corporação de ofício? A corporação de ofício é um pequeno núcleo de artesãos, todos eles envolvidos com uma mesma atividade, seja, sei lá, sapateiros, sejam construtores de pedreiros, né, construtores de edifícios, né, para a igreja, para os grandes senhores, sejam tecelões, enfim, existiam várias corporações de ofício, né? E nelas existia aquela relação do mestre e o artesão. Né? O mestre ensinava ao seu aprendiz como fazer determinados objetos e, eventualmente, existia o jornaleiro.
Jornaleiro era uma pessoa que é essa pessoa do trabalho assalariado. Eventualmente ele vendia a sua força de trabalho em troca de uma determinada quantidade de dinheiro para o seu sustento. Essa atividade do assalariamento das pessoas já existia no século XIV, né? Mas esse jornaleiro ganhava muito bem diante da pouca disponibilidade de mão de obra que existia. Mão de obra essa que vai ser cada vez mais coagida a trabalhar a partir daquelas leis violentas contra a vadiagem que eu tinha mencionado. Mas este jornaleiro, então, ele, ao lado do... Eles conformavam essa pequena guilda, essa pequena corporação de ofício. Essa pequena corporação de ofício, em que todos faziam tudo, funcionava muito bem, obrigado, quando o seu mercado era Carcassonne, era Lyon, eram os feudos da Idade Média, porque você fazia para aquele pequeno feudo, e eventualmente sobrava, e havia então, né, aquela forma ali do comerciante, que de vez em quando pegava aquele excedente e trocava. Tudo bem. Mas, num determinado momento, com as grandes navegações e com o dinamismo produtivo, e um dinamismo imposto pela própria revolução no campo, né, aquelas formas antigas da corporação de ofício já não poderiam mais subsistir, elas já eram muito caducas, elas já eram muito rudimentares para subsistir tal como elas estavam conformadas. Então, elas precisavam ser transformadas. Então, diante das grandes navegações, precisou-se dinamizar este processo de trabalho, e não só dinamizar. E aí é que entra o Marvin, né, com o seu para que servem os patrões, né, que é muito bom esse texto. Porque, de início, personagens como Adam Smith atribuíam à manufatura um maior dinamismo no processo produtivo. O que é a manufatura e a diferença dela com a corporação de ofício? Vou explicar como Adam Smith explicaria. Com o processo de aumento da quantidade de disponibilidade de produtores, né, de pessoas assalariadas, enfim, aquelas pequenas corporações foram crescendo. Elas não comportavam mais nos seus limitados espaços aquela quantidade de produtores. De forma a dinamizar o processo produtivo, se colocou essa série de produtores em uma série de trabalhos parcelados. Então, em vez da pessoa aprender a fazer o sapato como um todo, a pessoa fazia uma parcela do sapato. Aí a outra pessoa fazia outra parcela, a outra pessoa outra parcela, e com isso, enfim, você tinha o sapato feito com muito mais rapidez na perspectiva de Adam Smith, porque eu começo a especializar os meus movimentos, eles ficam praticamente automáticos, eu consigo fazer outras coisas enquanto estou fazendo meu sapato aqui. Qual que é a questão? Marx começa a identificar que é um processo aí de alienação, né? Porque a pessoa começa a perder a dimensão de como fazer o sapato. E para o Marlin, esse é um processo central. Né? A manufatura não torna mais dinâmico o processo produtivo, automatizando o movimento. Marlin dá de exemplo o seguinte: olha, se fosse esse o caso, então daria também para fazer da mesma forma o seguinte: todo mundo fazia num determinado momento os cadarços, depois todo mundo fazia as solas, depois todo mundo fazia. Isso ia se especializar. Se você, durante, sei lá, 3 dias você se dedicasse a isso, 3 dias você se dedicasse a uma outra coisa, e 3 dias você se dedicasse a uma terceira coisa, e com essas 3 operações você conformasse o sapato na sua inteireza. Então, aquela especialização não ia ser perdida e a pessoa teria toda a dimensão do processo de trabalho. Então, para o Marlin, é isso que ele fala. Para que servem os patrões? Este processo de parcelamento de trabalho, para ele, serviu muito mais para tirar propriamente dos antigos aprendizes, daqueles que tinham aquela relação de quase sentava na mesa com o senhor ali da corporação de ofício, né, com o mestre artesão e o seu aprendiz e tal, eles sentavam à mesa junto, cada vez mais vai se criando uma diferenciação entre aquele que vai ser o dono da manufatura, mas ainda é feito à mão, por isso manufatura, feito à mão, né?
mas cada vez mais criando uma diferença maior, e este aqui não quer que os seus, digamos, subordinados saiam daquele processo produtivo e vão eles mesmos desenvolver a, o próprio meio ali, uma própria indústria, digamos assim, uma própria manufatura, né? Então, o processo de tirar da consciência desse artesão da manufatura, cada vez mais a consciência de como fazer aquilo como um todo. A pessoa podia ter até uma dimensão de como fazer o sapato, mas ela não conhece os principais fornecedores. Ela poderia até ter uma dimensão dos fornecedores, mas ela não ia ter acesso ao chão de fábrica, porque daí ela não ia saber como fazer o sapato. Então, em alguma ponta, a pessoa ia perder a dimensão da totalidade da feitura. E com isso, é nisso que o Margolin coloca aqui para que servem os patrões, né? Cada vez mais esse sistema vai se impondo, né? Mas, enfim, o Marx fala, bom, quais eram as formas, vamos dizer, da burguesia na época feudal? A burguesia, basicamente, na época feudal, era uma burguesia comerciante, ou era uma burguesia usurária. Ou seja, ou era uma burguesia que passava ali de feudo em feudo, vendendo os excedentes dos respectivos feudos, né, e com isso conseguindo um dinheiro nessa diferença, né, o pouco dinamismo comercial existente entre os feudos, né, então ela que fazia essa intermediação, ou ela seria aquele grupo que emprestava propriamente o dinheiro, e aí conseguia mais dinheiro a partir deste empréstimo com juros, né? O que foi durante muito tempo combatido pela igreja, enfim, já discutido bastante também. A Revolução Agrícola, ao criar um maior dinamismo no processo produtivo, começa também a valorizar os salários, né, por um outro lado, dos trabalhadores, né, ou desses grupos que estão trabalhando para os manufatureiros. Né? Então, cada vez mais, essas manufaturas elas vão crescendo e vão criando grandes manufaturas. Mas essas grandes manufaturas vão coexistindo com um trabalho que é um trabalho doméstico. Então, digamos, um camponês que, em parte, fazia ali o processo produtivo no campo, mas, em parte, processava a matéria-prima. Então, pegava... vamos pegar com o cuidador da ovelha, digamos assim. Cuidava ali das ovelhas e, em parte, pegava a lã, né, e processava aquela lã de forma que aquela lã se transformasse num fio e fosse lá para o senhor da manufatura. Né? Acontece que, de acordo com Marx e com Margolin também, este mecanismo do chamado putting out, né, é o putting out system, que, em parte, aquela máquina de fiar está na mão do camponês ou da pessoa que está mais distante, né, desse produtor que está mais distante dos centros da manufatura, enfim, e ele mesmo produz em casa o, o, o fio, enfim. Mesmo que você estabeleça para este personagem um prazo específico, isso dá mais poder para este personagem, para este produtor. Por quê? Eventualmente ele pode desfiar um pouco a lã e fazê-la com menor qualidade e, em parte, tirar uma lã para ele produzir e cozer uma roupa e vender e aumentar o rendimento dele. Em parte, ele poderia não usar de tudo, não dispor de tudo aquele tempo que ele teria que dispor e usar uma parcela da família dele também produzindo com ele, e aí eles ficavam com mais tempo livre para usufruir na sua vida, enfim. Então, era preciso impor uma determinada disciplina de trabalho e era preciso vigiar o que estava acontecendo com a matéria-prima propriamente dita. É para isso que começam a nascer as fábricas. As fábricas, com seus grandes relógios ali,
que estabeleciam uma disciplina de trabalho, enfim, elas serviram para disciplinar a classe trabalhadora a trabalhar de acordo com as normativas dos patrões e não roubarem a matéria-prima. Então, de fato, aquele trabalho que era feito em casa, ele cada vez mais vai sendo realizado nas fábricas de forma que a classe burguesa tenha como vigiar a sua, os trabalhadores. Cada vez mais esse senhor da manufatura vai se convertendo num proto-burguês. Né? Então, essas grandes manufaturas é que dão propriamente um grande salto aí rumo ao que seria depois uma fábrica. A fábrica, ela vai ter um diferencial que é o salto tecnológico, o salto técnico, tem a máquina, aquilo que era uma ferramenta se transforma numa máquina-ferramenta, que é a tal da Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra, mas do século XIX na grande maioria dos países, e aí isso aí é um pouco mais para frente, né? Na segunda parte da Idade Moderna, né? Nesse momento já de crise aguda do feudalismo, né? Mas nesse momento do século XVII, então, cada vez mais essas grandes manufaturas vão sendo estabelecidas para quê? Para controlar os produtores, controlar aqueles que manejavam, às vezes em casa, né? Enfim, as matérias-primas, né? E aí era um mecanismo de controle. Essa é a tese do Margling, né? No seu Para que servem os patrões? Para vigiar. Né? E mesmo assim não é o patrão que vigia, ele manda lá um capataz lá, ele manda o capataz vigiar e ele fica lá jogando xadrez lá no espaço dele. Isso o pessoal mais esperto, né? Na verdade a maior parte fica tomando uísque. Enfim, aí esses trabalhadores, né, esses grupos, eles cada vez mais, né, a existência ainda de uma manufatura, ela impede a conversão desses trabalhadores em, de fato, trabalhadores por causa dessa subsistência ainda, deste elemento. Por isso que a fábrica é a que dá o salto, né, com essas condições técnicas, né, ela dá o salto para um modo de produção propriamente capitalista, porque ainda com a manufatura, este dono da manufatura não tinha completo controle propriamente do processo produtivo, ainda mais quando existia esse sistema do putting out, que era muito frequente na Inglaterra, uma parte os produtores faziam na casa deles mesmo com os teares do Hargreaves, né, que foram desenvolvidos nessa época, que permitiam que esses trabalhadores fizessem em casa, mas quando eles são agrupados numa fábrica sob a vigilância do patrão e a disciplina do relógio, aí sim você tem propriamente a criação de uma ampla classe trabalhadora, um burguês. Né? Um outro elemento que é fundamental para isso, né, e não é só a questão da grande indústria, das máquinas, enfim, né, e estabelecimento desses sistemas, né? Aliás, existiam até as workhouses, que pegavam aquela galera que era da vadiagem e fazia eles trabalharem nas workhouses. Eram verdadeiros espaços de tortura, como se relatava na época. Né? Mas aí, finalmente, Marx fala sobre a origem do capitalista industrial. Né? Então, se na Idade Média, na sua infância, esse capitalista era comerciante ou usurário, o capitalista industrial, né, ele vai se desenvolver a partir deste processo de centralização que acontece em algumas das manufaturas, né, mas principalmente a partir do dinamismo conferido nas grandes navegações e com o processo de uma primeira globalização, como a chama Charles Boxer. Vou dar uma descrição. O descobrimento das regiões auríferas e argentíferas da América, a redução dos indígenas à escravidão, seu internamento nas minas ou seu extermínio, o começo da conquista e pilhagem das Índias Orientais, a transformação da Ásia numa espécie de coelheira comercial para a caça de negros escravizados. Eis aí os processos idílicos da acumulação primitiva que assinalam a era
capitalista em sua aurora. Logo depois instala a guerra mercantil que tem por teatro o globo inteiro. Então, até a guerra do ópio, se ela está trabalhada no terceiro ano, essa forma capitalista, a partir da colonização, do extermínio de indígena, da exploração do indígena, todo esse processo é isso que vai determinar este salto qualitativo capitalista que vai garantir grandes acúmulos de riquezas, né? Vai ser esse salto aí da América e das colonizações que a barbaridade da colonização é que vai determinar isso, né? A história da administração colonial holandesa, por exemplo, vai ser marcada por muito sangue, né? Um dos exemplos é quando eles vão chegar, eles vão corromper o governador português num porto lá de Malaca, né? Lembre-se que os portugueses eram senhores ali do século XVI da região lá do Índico, né? Então os holandeses chegam, corrompem o governador para entrar lá. Tão logo eles conseguem entrar, o que eles vão fazer? Assassinar o governador para não precisar pagar o preço da corrupção deles, e eles tomam o porto de Malaca. Então foi esse processo de um espoliando o espaço do outro, aquelas guerras modernas, você contrata mercenários, né, para atuar em nome do teu Estado, daquele Estado que ainda não é um Estado nacional, vamos lembrar, né, o Estado nacional aparece apenas com a Revolução Francesa e Napoleão, né, mas vão ser esses processos com a modernização da Marinha, que o Hastings é responsável lá na Inglaterra, enfim, que vai se estabelecer um processo de pilhagem, propriamente, né? Os ingleses, por exemplo, eles vão provocar uma fome artificial com a Companhia das Índias, né? Tem essas companhias comerciais, Companhia das Índias Orientais, Companhia das Índias Ocidentais, ligadas aos Países Baixos. Aí os ingleses também, com as suas companhias comerciais, eles vão comprar todo o arroz da Índia, né, num determinado momento, e não vão fornecer, a não ser que se pague um preço muito alto por aquele arroz que os mesmos indianos tinham produzido, né? Então vão ser estes processos aí, aliados a esse regime colonial, essa exploração colonial, que vão determinar esse progresso capitalista, né? Na época manufatureira, a gente tem que historicizar as coisas, né? Se na nossa época a supremacia industrial implica a supremacia comercial, ou seja, aquele país que tem ali um bom desenvolvimento, um desenvolvimento dinâmico da sua indústria, ele vai ter um dinamismo também no seu comércio, enfim. Na época manufatureira é um pouco contrário, né? É a atividade comercial que detinha a supremacia sobre a industrial, razão pela qual esse processo de comércio foi tão explorado, né? Razão pela qual, por exemplo, os holandeses tiveram que arrebatar ali dos portugueses Malaca, aí matando o governador com que eles tinham feito acordo, eles tinham que ter, né? Então havia uma predominância do comércio sobre a indústria no primeiro momento, né? E havia uma predominância também do capital usurário, né? E a partir de um determinado momento o Estado mesmo passa a ser um grande tomador de empréstimos. Então veja, se, por exemplo, algumas das produções eram produções ligadas, né, à receita, era uma receita que era considerada uma receita real, ou seja, uma receita da realeza, um dinheiro ali, uma fonte de arrecadação